Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje converso com Rita Vilhena, da Partícula Extravagante, que vai estrear dias 16 e 17 no Fórum Luísa Todi em Setúbal, a sua mais recente criação com Rita. Obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Obrigada, eu. Para essa, é um gosto ter-te aqui. Vamos falar principalmente sobre esta criação que tu agora vais estrear. Portanto, porque este com nasce da continuidade, segundo eu percebo, da criação Raio de Ti. E pergunto em que momento é que sentiste que era necessário passar do autobiográfico para as histórias dos outros? O que é que no teu processo criativo mudou de uma criação para a outra? Sim, então o Raio de Ti era realmente uma peça autobiográfica pá, foi um pouco exigente, principalmente também porque era muito solitário. O processo criativo, passei muito tempo sozinha no estúdio, ia refazer um filme para interagir com ele, dialogar com ele. Uhum. E eu acho que eu criei um dispositivo que foi a essência, que é a essência do Com, para fugir um bocadinho a estar no centro da minha história. Uhum. Era um dispositivo que em vez de ser eu a falar de mim, eu usava, eu retirava-me da minha história e punha a história do espectador. Eu até testei o dispositivo enquanto exercício na Partícula Extravagante, que era Uhum. uma plataforma, um palco experimental que eu dirigia. E fiz também em lecture performances no grupo de investigação de performance e cognição, no IC Nova, também Uhum. numa conferência em Aveiro, e aí percebi que realmente aquilo não estava a servir para contar a minha história. Era uma fuga para eu não pôr no centro realmente do que, do que me tinha proposto. Mas, ao perceber-me disso, também entendi que era material para uma próxima peça. E quando eu apresentei isso enquanto exercício, as pessoas ficavam realmente muito afetadas e com muita curiosidade de ver aquilo enquanto peça. Então guardei, já estava a guardar, já tinha percebido que tinha ali material para iniciar para uma nova peça. Então foi um bocadinho um acaso, foi realmente um acidente que foi quase eu a boicotar aquela insistência de estar a olhar para a minha história, de olhar, falar sobre ela, e foi assim, foi muito orgânico, não foi realmente pensado. Muito bem. Mas tu nesta nova performance, tu propões a performer como de uma forma como canal das experiências dos outros, do público. Não é? Como é que foste construindo essa ideia como eu chamo, entre o artístico, o ritual e o poético? É, é, é uma coisa bastante sensível e complexa. Hum, Tem que se ir sentindo muito bem, muito bem. E há uma dramaturgia, há um esqueleto, a peça tem um esqueleto fixo, mas realmente o que o participante, uma pessoa do público, vai querer partilhar comigo é o que eu realmente vou corporificar e é o que vai dar realmente o material efetivo à peça, ao movimento poético, essa ideia de ritual, no sentido porque a pessoa faz uma transferência, não é? Uma transferência primeiro de uma sensação ou de uma memória, de uma imagem para uma sensação física para uma ideia abstrata de cor e de forma, que depois faz uma segunda transferência, pinta no meu corpo, e depois vai falando comigo, e eu vou, a partir dessas informações, manifestando, corporificando a cena. Assim, na sua essência, é isso. Então é muito delicado porque porque tem que haver uma escuta e esse lugar de transferência, a pessoa depois acaba por ver, também vai-me dirigindo de alguma forma, eu co-dirijo, vai vendo uma memória ali à sua frente, e muitas vezes, que já aconteceu, porque nos ensaios tem que ter muitas vezes pessoas para participarem, as pessoas ficam muito sensíveis em relação a isso. E sentem que foi a minha intenção era quase um reescrever, não é? A ideia também da ideia de eu ter trabalhado o autobiográfico anteriormente era essa ideia da reescrição,
não é? A restrição da memória, a memória está sempre em atualização. Então é um bocadinho também atualizar essa ideia, não é? Essa ideia, esse processo que é a memória que está sempre em construção, não é? Está sempre num lugar virtual Uhum, uhum. que, a partir da performance, se podemos falar enquanto ritual, enquanto genealogia da dança, ela ali ganha um novo corpo, ganha uma nova sensação, uma nova perspectiva de olhar para as coisas, e às vezes as pessoas ficam a relembrar-se de coisas que não se tinham lembrado quando acionaram essa memória. É Claro. bonito, é bonito. Imagino, imagino que sim. Tu falaste que é que é um processo, uma troca sensível, falaste do papel do elemento que vai estar contigo. E da tua parte, houve alguma preparação especial, física ou emocional para corporificar, como tu dizes, estas memórias em cena? É, é complexo. Ao longo do processo criativo, hum, tive várias criações, tive em vários momentos de criação, em residências. Normalmente estou-me a lembrar no Manu de Vir Capa, que foi das primeiras, e que aí uma pessoa pintou-me uma mancha tipo vermelha que vinha daqui a aqui. Uhum, E era uma coisa pesada, e ela dizia que era dor, e eu senti que às vezes que eu precisava de ter algum cuidado como fechava a cena, porque quase que aquilo era quase terapia. Então há ali uma margem muito delicada em que as pessoas têm que estar conscientes, e daí da dramaturgia depois tem que estar um bocadinho mais afinada, claro. para ter essa consciência que não é realmente ali uma catarse de alguma coisa, e depois eu não tenho ferramentas para amparar as pessoas ou para, não é? Depois fechar o acontecimento terapêutico, não é? Então há aqui uma tentativa que isto não é terapia, é realmente um ato artístico, criativo, ahm, ficcionado, Uhum, quer queiramos ou não, sendo mesmo uma fonte real, não é? Uma história real, mas acionar aquilo vai ser sempre uma ficção, não é? E isso às vezes é delicado para as pessoas. Para mim, eu quando comecei, este projeto teve duas fases, o one-to-one, que é uma pessoa com uma pessoa, que era muito mais íntimo e ritualístico por si só, porque a pessoa depois também lava o meu corpo, se ela pinta, ela também lava, e isso ajudava-me um pouco a fechar o corpo, a fechar essa questão energética, não é? Essa história. Agora em palco, eu faço, nesta versão de palco, eu faço três pessoas, uma a seguir à outra. E, e o final que está ainda em construção, mas vai ter um bocadinho a ver com essa ideia de limpeza. A preparação para mim, eu, para além de fisicamente, que eu tenho que estar bastante disponível, porque eu tenho que estar muito responsiva, tenho que estar muito preparada para tudo, sim, não sim, é? sim. Energeticamente, eu também tenho que estar um bocadinho salvaguardada, porque há pessoas que trazem coisas pesadas e às vezes não contam tudo, e depois cada pessoa faz a sua interpretação, e eu também. Eu não só a minha interpretação, mas como eu fisicalizo, não é? Eu corporifico isso, e depois passar de uma pessoa para a outra e para a outra, às vezes pode ser duro. Então, o que eu faço é um aquecimento energético também, não é? Em que me ponho em contacto com vários planos energéticos, de físicos e energéticos, de visualização, mas também alguns exercícios que já contei um bocadinho essas ferramentas. Uhum. E nessa troca, quando incorporas de alguma forma a história de outra pessoa, a fronteira entre o eu e o outro pode ficar de alguma forma esbatida, ou há essa preocupação de não deixar, ou por outro lado, incorporares isso? O É. outro passa para ti, não é? A parte do outro. Mas esse é o desafio, não é? A ideia é que passe mesmo. Eu gostava mesmo de ser essa esponja, não é? Essa esponja enquanto um atravessamento. Talvez não como um contentor, mas como um atravessamento. Eu gostava mesmo que a informação me atravessasse. E enquanto atravessar, dura uns 20 e qualquer coisa minutos, mas que eu realmente, elas são minhas por algum momento, não é? Para que eu sirva de espelho para um espectador, o outro espectador, que esteja também a ver, que ele consiga
também ter alguma coisa, alguma carga poética e visual para imaginar a sua história, não é? Quiçá também se rever naquilo que está a Tá, acontecer, não é? justamente. Sim. Só três pessoas é que têm a experiência contigo, não é? E como é que se constrói essa confiança, que eu imagino que seja necessária, uma confiança mútua, em poucos minutos, numa sala de espetáculos? Pois é. Essa é trabalhar um bocadinho no meu cariz, na minha simpatia. Tive que ajustar um bocadinho também a linguagem, de ser bastante acolhedora, de perceber que não, de transmitir que não há perigo, que não se trata de uma emboscada, que não vou expor ninguém. Ou seja, faz parte de todo um diálogo de confiança. Ou seja, é supostamente um momento de o outro confiar em mim e eu nessa pessoa, nela, nessa pessoa. Isso, neste momento, é a partir da linguagem verbal e da linguagem física. Não... Pois, pois, pois. E já agora essa escolha dos participantes é feita no momento ou há já alguma coisa pré-preparada As para... pessoas vão se voluntarizar, ou seja, eu vou convidar as pessoas a participarem. O espetáculo começa, eu não quero contar tudo, mas Claro. o espetáculo começa exatamente com um certo convite de participação, um certo convite de exposição, de estamos todos em vulnerabilidades, somos todos humanos, todos fazemos coisas erradas, todos fazemos coisas certas e não somos muito diferentes do nosso vizinho. Numa situação somos, noutra situação já não somos. E então há um prelúdio em que eu tento mostrar que todos estamos numa certa vulnerabilidade e quem é que está predisposto a participar e estar realmente com uns com os outros, não é? Estamos ali com. E o nome veio exatamente disso, não é? Esta é uma performance com, é o que eu faço com o outro comigo. E com vem de uma ideia de sigla que é composição, que é a ideia que realmente eu estou a compor em tempo real, o outro, porque tem a ver com o outro, e memória. Pronto, e daí veio com. Mas também vem com esse lado muito de estarmos em compartilhamento, não é? Estamos com o outro em constante. Não só eu com o outro, mas o outro comigo e o público com o público. Mas a ação realmente acontece entre mim e um participante de cada vez. Pode ser. E pergunto como é que os outros elementos, como seja o som, o vídeo, que penso que também usas, dialogam contigo, com o teu corpo em cena, não é? Com o que se está a passar em cena. Exato. A ideia foi que realmente não fosse uma composição mesmo, em tempo real, em que respondesse muito sincera e o mais hum, diretamente com o que a pessoa diz. A ideia é mesmo tentarmos recriar a memória de uma pessoa. E isso passa não só por uma corporificação, uma movimentação do meu corpo, mas também há um lado sonoro. Imagina que tu agora partilhavas uma memória comigo que estavas numa floresta. E aí vamos ter sons de floresta. Hum, Imagina que havia pessoas na rua e depois tu ficaste sozinho. Então há sonoridade primeiro na rua e depois ficaste sozinho. É. E as luzes também, não é? Era de dia, era de noite. Ou seja, a ideia é que nós temos todos um dispositivo cênico preparado para responder em tempo real, hum, à cena que nos é proposta, à ação, não é? Essa memória que contém informações. E essas informações são traduzidas com dança, com música, com luz e talvez objetos, mas veremos. Isso é uma surpresa. Fica para as pessoas descobrirem ao assistirmos. Esta performance vai estar em Setúbal e depois vai para outros sítios, penso eu. Consegues dar-nos uma ideia de por onde é que vais passar? Vamos estrear agora, sexta-feira, ahm, no Fórum Luísa Todi, às 9h. Sexta e sábado, é às 9h.
É gratuito. O Fórum Luísa Todi tem entrada gratuita, que é bestial. Por isso, se forem daqui de Lisboa, quem nos está a ouvir se está de Lisboa, então já sabe. Depois vamos estar dia 6 de fevereiro no Goethe Institute, em Lisboa. Aí realmente é um palco com outras características, vamos ter que realmente adaptar. E depois vai ser dia 14 de fevereiro no Cineteatro de Castelo Branco. 17 de Abril no Cineteatro de Gouveia e 18 de Abril no Teatro Estúdio São Veiga, na Idanha Nova. Uhum. Então E já são assim algumas datas, já já temos vais algumas apresentar datas. em vários pontos do país, o que é interessante numa perspectiva de Vamos de situação, sul não a é? norte. Do tema, pois. E eu pergunto para terminar, onde é que vês este projeto, ou se é que o vês a evoluir tanto artisticamente como na relação com comunidades e com os territórios? Tu vês este projeto a transformar-se em mais algo? Então, o projeto começou, teve duas fases, como eu estava a dizer no início. Teve um cariz também one-to-one, que também está preparado para fazer essa digressão. Eu estive num festival one-to-one na Fábrica da Pólvora, em Oeiras, que foi muito interessante. Eu tive, se não estou em erro, foi 6 horas a fazer isto. Era uma pessoa de cada vez, mas também havia plateia, poderia haver plateia. E tive também no Funchal, também fiz este dispositivo. E eu fiquei com curiosidade, agora estamos a terminar o processo para fazer a peça em teatro, que tem outra concepção, tem completamente outra concepção, e eu fiquei a imaginar com o que é que seria mais que uma pessoa, ou seja, mais que uma intérprete, fazer ao mesmo tempo. Imaginei o que é que seria. Imagina terem salas diferentes e vinham 5 pessoas e iam 5 pessoas para cada intérprete. Uhum, Ou colocar a questão de, em vez de ser só uma intérprete, a corporificar a memória, e se tivéssemos mais intérpretes, de uma vez só. uhum, Imagina que tu dizias, como aconteceu no ensaio no Centro de Experimentação Artística que tivemos lá a semana uhum, passada. E houve um sujeito que veio com a memória de que estava com a mulher e que rebentou as águas. Isto era a primeira palavra dele. E, ou seja, eu tive ali que escolher, ou fazia dele, porque a memória era dele, ou fazia dela. Ou fazia só a sensação, ou fazia. Enfim, as escolhas são múltiplas, mas pronto. Mas quando é o caso da pessoa estar com mais pessoas, ou mesmo um animal, o que é que será esses outros intérpretes realmente fazerem? E depois, claro, eu também poderia. Nós estamos aqui a falar de memórias pessoais, ahm, privadas quase, não é? Mas o que seria também acionar memórias de um território, sei lá, de uma cidade, reviver, lá uma manifestação, ou a queda de um prédio, ou enfim. Não sei, não sei, mas imagina do que era uma vila ou uma cidade nos pedirem para fazer uma reconstrução de uma memória específica. Seria interessante neste dispositivo, mas teria que ser sempre, eu acho que para responder ao conceito, teria que ser sempre no imediato, nunca poderia ser uma coisa coreografada a priori, não é? A graça disto é mesmo que as pessoas veem o perigo, não é? Veem o risco da coisa. E então ali, como é que ela se vai desfazer disto? Por exemplo, tive um que diziam que eu não me mexia, que estava isto e que não se mexia, e só sentia uma dor numa perna. uhum, Imagina. E as pessoas ficam, como é que ela vai fazer isto, não é? E quando percebem o dispositivo, porque já se fez uma vez ou duas vezes, o que é engraçado também é ver as diferenças, não é? As diferenças que este dispositivo oferece para dar resposta também à variedade e às múltiplas manifestações e memórias que cada um podemos conter. Então seria interessante, talvez, imaginar assim o que é que seria este dispositivo com mais pessoas. uhum. Dá espaço para Sim, novos crescimentos, não é? sim, sim. Conversei com Rita Vilhena, que vai estrear a sua performance com dias 16 e 17 no Fórum Luísa Todi em Setúbal e depois vai por vários sítios onde
que a Rita já referiu. Rita, agradeço-te muito estes minutos, foi um gosto conversar contigo. Obrigada, Pedro. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista e queres continuar a acompanhar o trabalho que fazemos no setor das artes e da cultura, subscreve o nosso canal e ativa as notificações. Assim ficas a par das próximas conversas, entrevistas e conteúdos que vamos publicar. Obrigado por estares desse lado. Até ao próximo vídeo.